Existe algo silencioso acontecendo na sua vida e talvez você nunca tenha percebido. Você acorda, faz as mesmas coisas, segue a mesma rotina, pensa nas mesmas preocupações e no final do dia tem a sensação de que o tempo simplesmente passou, como se os dias estivessem se repetindo quase como um ciclo automático. Agora me diga uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você realmente esteve presente hoje, presente de verdade, sentindo o momento, percebendo o que está ao seu redor, sem estar perdido em pensamentos, sem estar preso em preocupações, sem estar revivendo o passado ou antecipando o futuro? A maioria das pessoas passa o dia inteiro sem perceber que está vivendo num modo quase invisível, um modo onde as ações acontecem, mas a consciência não está totalmente presente. Esse modo tem um nome: piloto automático. Talvez você já tenha vivido isso. Você faz algo e depois nem lembra direito como fez. Você chega em casa e percebe que nem prestou atenção no caminho. Você conversa com alguém, mas sua mente estava em outro lugar. O corpo está presente, mas a mente está distante. E quando isso se torna constante, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A vida começa a passar sem que você realmente a experimente. Dias viram semanas, semanas viram meses. E quando percebemos, anos já se passaram. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que estamos realmente vivendo ou apenas reagindo automaticamente à vida? Talvez o mais perigoso sobre o piloto automático é que ele não parece perigoso. Ele é confortável, ele é previsível, ele não exige esforço. Você simplesmente segue sem questionar, sem refletir, sem perceber. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos vivendo uma vida que nunca pararam para escolher de verdade. Acordam, trabalham, se distraem, dormem e repetem, dia após dia. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Porque o piloto automático não afeta apenas as nossas ações. Ele afeta a forma como pensamos, a forma como sentimos e até a forma como nos enxergamos. Quantas crenças você carrega hoje que nunca parou para questionar? Quantos pensamentos você repete diariamente sem perceber de onde vieram? Quantas decisões da sua vida foram realmente conscientes? Talvez mais coisas do que você imagina estejam acontecendo no automático. E isso acontece porque a mente humana aprende por repetição. Ela cria padrões, ela cria hábitos, ela cria caminhos automáticos. E depois simplesmente segue esses caminhos, sem perguntar se eles ainda fazem sentido, sem perceber se eles ainda estão alinhados com quem você realmente é. E é aqui que a reflexão começa a se aprofundar, porque quando o ser humano vive no piloto automático, ele se desconecta de algo essencial. A consciência, ele deixa de perceber o momento presente, deixa de perceber a própria vida acontecendo e aos poucos vai se afastando de si mesmo. Mas existe algo ainda mais importante. Quando o ser humano se desconecta da própria consciência, ele também começa a se desconectar de algo maior, Deus. Porque se existe algo que atravessa praticamente todos os ensinamentos espirituais, é a ideia de presença, de atenção, de consciência. Existe uma passagem muito profunda nos ensinamentos de Jesus Cristo que diz: o reino de Deus está dentro de vós. Agora pare por um instante e reflita. Se o reino de Deus está dentro de você, como você pode percebê-lo vivendo no piloto automático? Como você pode sentir algo profundo se a sua mente está constantemente distraída? Se você vive preso em pensamentos, preocupações, ansiedade e repetições inconscientes, talvez seja por isso que tantas pessoas dizem sentir um vazio, mesmo quando aparentemente tem tudo. Porque
não se trata apenas do que está fora, mas do nível de presença que existe dentro. E talvez o piloto automático seja uma das maiores barreiras entre o ser humano e essa conexão mais profunda. Porque ele te mantém ocupado, mas não consciente. Ele te mantém em movimento, mas não presente. Ele te mantém vivendo, mas não percebendo a vida. E se essa reflexão está fazendo sentido para você, talvez seja um bom momento para começar a observar mais a sua própria mente. Porque aqui neste canal nós exploramos exatamente esse tipo de despertar, essa mudança de percepção que pode transformar a forma como você vive. Mas voltando à reflexão, existe algo que poucas pessoas percebem. O piloto automático não começa de uma vez. Ele se constrói aos poucos, pequenas repetições, pequenos hábitos, pequenas distrações. E quando percebemos, ele já está dominando grande parte da nossa vida. Você pega o celular sem perceber, você abre redes sociais automaticamente, você responde sem pensar, você reage sem refletir, e quando vê, passou horas, dias, anos, vivendo sem presença real. Mas existe um ponto de virada nisso tudo, um momento em que o ser humano começa a perceber, começa a observar, começa a questionar, e esse momento é raro, porque nem todo mundo chega até ele. Mas se você está ouvindo isso agora, talvez esse momento esteja começando para você. Talvez você esteja começando a perceber que existe uma diferença enorme entre viver e estar consciente da vida. E essa diferença muda tudo. Porque quando a consciência entra em cena, o automático começa a perder força. Você começa a perceber seus pensamentos, você começa a perceber seus hábitos, você começa a perceber suas reações, e nesse momento algo muito poderoso acontece. Você deixa de ser apenas alguém que reage à vida e começa a se tornar alguém que escolhe como viver. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se é possível sair do piloto automático, por que tão poucas pessoas conseguem? O que impede o ser humano de viver com consciência e o mantém preso nesse ciclo invisível? Talvez o que impede a maioria das pessoas de sair do piloto automático não seja a falta de capacidade, mas a falta de percepção, porque é impossível mudar aquilo que você não percebe. E o piloto automático é sutil, ele não faz barulho, ele não avisa quando está no controle, ele simplesmente acontece em silêncio. E quando percebemos, já estamos vivendo dias inteiros sem presença. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Sair do piloto automático exige algo que nem todo mundo está disposto a enfrentar. Consciência traz responsabilidade, porque no momento em que você começa a perceber, você não pode mais fingir que não sabe. Você começa a enxergar padrões, começa a perceber escolhas erradas, começa a notar comportamentos que antes passavam despercebidos, e isso pode ser desconfortável, porque acordar nem sempre é confortável, mas é necessário. Talvez seja por isso que tantas pessoas preferem continuar distraídas. O piloto automático protege, ele evita o confronto interno, ele mantém tudo como está, mas também mantém a pessoa presa a uma versão limitada de si mesma, presa a uma vida que poderia ser diferente, mas nunca é questionada. E é aqui que entra uma das reflexões mais importantes. Despertar não significa mudar tudo de uma vez. Despertar começa com algo simples. Perceber um pensamento, perceber uma reação, perceber um hábito, perceber quando você está ausente, e a partir desse pequeno ato de percepção, uma transformação começa a acontecer. Lenta, silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque toda mudança real começa dentro,
Existe uma passagem muito forte nos ensinamentos de Jesus Cristo que diz: vigiai, uma palavra simples, mas com um significado profundo. Vigiar não é apenas observar o mundo externo, é observar a si mesmo, observar a própria mente, observar os próprios pensamentos, observar as próprias atitudes. É estar consciente, é não viver no automático. E talvez essa seja uma das maiores chaves para sair desse estado, aprender a vigiar a própria mente. Porque quando você observa, você cria espaço, e nesse espaço você ganha escolha. Escolhe como reagir, escolhe o que alimentar, escolhe o que deixar passar, e isso muda completamente a forma como você vive. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você começa a viver com mais consciência, você começa a perceber algo que antes passava despercebido. A vida deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e começa a se tornar uma experiência, um momento, um agora. E talvez seja exatamente nesse agora que muitas pessoas começam a sentir algo diferente, uma paz mais sutil, uma presença mais profunda, um silêncio interno que não depende das circunstâncias. E é nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser apenas um conceito e começa a se tornar uma experiência real. Porque Deus não é encontrado na pressa, não é encontrado na distração, não é encontrado no piloto automático. Ele é percebido no silêncio, na presença, na consciência. Talvez por isso tantas pessoas buscam fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Mas isso exige parar, exige observar, exige sair do automático. E se você chegou até aqui, talvez isso não seja por acaso. Talvez exista algo dentro de você começando a despertar. E se esse tipo de reflexão está abrindo a sua mente, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar respostas prontas, mas perguntas que podem transformar completamente a forma como você enxerga a vida. Mas antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se você parar agora e observar sua mente, quantos pensamentos estão passando por ela neste exato momento? E desses pensamentos, quantos você realmente escolheu pensar? Talvez a resposta para isso diga muito mais sobre o piloto automático do que qualquer explicação. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Porque no momento em que você percebe, você começa a acordar. E quando você começa a acordar, a vida deixa de acontecer automaticamente e começa a acontecer com consciência. Mas ainda existe um último ponto, um ponto que pode mudar completamente a forma como você vive a partir de agora. Porque perceber que você está no piloto automático é apenas o começo. A verdadeira transformação começa quando você decide não voltar mais para ele. E isso exige algo simples, mas extremamente poderoso: intenção. A partir do momento em que você começa o seu dia com consciência, tudo muda. Você começa a observar mais, a reagir menos, a perceber mais, a se distrair menos, mas principalmente você começa a viver mais. Porque viver de verdade não é apenas existir, não é apenas cumprir tarefas, não é apenas seguir uma rotina. Viver de verdade é estar presente, é sentir, é perceber, é experimentar o momento. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas estão perdendo sem perceber, porque estão ocupadas demais pensando no próximo passo, no próximo problema, na próxima preocupação, e esquecem de viver o único momento que realmente existe, o agora. Talvez por isso, tantas pessoas olham para trás e sentem que o tempo passou rápido demais. Não porque o tempo acelerou, mas porque elas não estavam realmente presentes enquanto ele acontecia. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda.
Se a vida está acontecendo agora, mas a sua mente está sempre em outro lugar, quantos momentos você está deixando de viver? Quantas experiências estão passando sem serem realmente sentidas? Quantas oportunidades de conexão com você mesmo, com outras pessoas e até com Deus estão sendo ignoradas simplesmente porque você não está presente? Talvez o piloto automático não roube apenas a sua atenção, mas roube a sua própria vida. Roube momentos que nunca mais voltarão. Roube experiências que poderiam ter sido profundas, mas passaram despercebidas. E quando percebemos isso, algo dentro de nós começa a mudar, porque ninguém quer chegar no futuro e perceber que viveu no automático. Ninguém quer olhar para trás e sentir que apenas existiu sem realmente viver. E talvez essa seja a hora de fazer algo diferente. Não algo grandioso, não algo radical, mas algo simples e extremamente poderoso. Começar a observar agora, neste exato momento. Perceber sua respiração, perceber seu corpo, perceber seus pensamentos, perceber o ambiente ao seu redor, voltar para o presente, porque é no presente que a vida acontece. E talvez seja no presente que você comece a perceber algo que sempre esteve ali, uma sensação de presença, uma consciência mais silenciosa, uma paz que não depende do que está acontecendo fora. E talvez, se você continuar nesse caminho, você comece a perceber algo ainda mais profundo, uma conexão, algo que vai além da mente, algo que não pode ser explicado apenas com palavras, mas pode ser sentido. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas estão procurando sem saber. E se essa reflexão chegou até você hoje, talvez seja o momento de começar algo novo. Não amanhã, não depois, mas agora. Porque a consciência não acontece no futuro, ela acontece neste instante. E se você quer continuar despertando, continue por aqui, se inscreva no canal, porque essa é apenas uma das muitas reflexões que podem transformar a forma como você enxerga a vida. E antes de encerrar, eu quero deixar uma última pergunta para você. Você está realmente vivendo ou apenas reagindo automaticamente à vida? Pense nisso, porque a resposta pode mudar tudo.